Então, boa noite, pessoal. A gente vai começar aí a nossa primeira videoaula aí online, né? Da matéria de algoritmos e técnicas de programação. Então, não sei se todos vocês já entraram lá no AVA. Eu já havia publicado 4 aulas, né? Gravadas. E a ideia hoje é dar uma pincelada em todas elas que a gente falou lá, que já estão no AVA, e a gente falar um pouquinho de alguns temas novos e também abrir um canal aqui para que vocês tirem as dúvidas de vocês, para que vocês perguntem e eu possa de alguma forma responder. Então, antes de qualquer coisa, eu queria falar um pouquinho sobre a matéria de algoritmos, né? Porque basicamente a gente acabou não tendo essa matéria nenhum dia presencial com vocês. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre a disciplina. Então, algoritmo, gente, quando a gente pensa em algoritmo, né? Primeira coisa que vem à cabeça aí é que é uma forma da gente desenvolver, né, determinadas soluções através de uma sequência de comandos. Então, para a gente começar especificamente falando sobre algoritmo, o algoritmo é uma sequência finita de comandos lógicos para resolver um determinado problema. Então, de novo, né? Um algoritmo é uma sequência finita de comandos lógicos para resolver um determinado problema. Tudo bem, gente? Até aqui? E aí, quando a gente pensa nisso, então assim, eu falei assim, um problema. Então, o que efetivamente é um problema, né? Toda a demanda de um usuário, toda a demanda que a gente tem de automatizar ou de resolver, né, alguma coisa, ele pode ser considerado um problema. Então, um dos exemplos que eu dei, inclusive lá nas aulas que eu gravei, foi, por exemplo, o controle de nota de um aluno. Então, vamos pensar, se a gente estivesse falando, por exemplo, da nota de um semestre na universidade, né? Ela poderia ser definida da seguinte maneira. Eu tenho uma nota B1, que é da prova B1, eu tenho uma nota B2, que é da prova B2, e aí eu encerrei o semestre. Só que se eu pensar assim, eu tenho B1 e B2, o que eu preciso saber para um aluno ser aprovado? Ele tem que ter uma média entre essas duas notas. E o que significa a média? Nesse caso, se é B1 e B2, são dois elementos, né? São duas notas. Então a média ela é o quê? É a soma das duas notas dividido o quê? Pela quantidade. Então a média seria B1 mais B2 dividido por 2. E aí quando a gente começa a pensar em algoritmo, eu falei para vocês que o algoritmo ele é uma sequência de comandos, né? Uma sequência uma sequência lógica para resolver um determinado problema. Então uma sequência finita uma sequência lógica finita para resolver um determinado problema. Então vamos pensar nisso. Se a gente estivesse falando aí da média de um aluno, então como que eu poderia começar, por exemplo, o meu algoritmo? Eu poderia começar ele dizendo o seguinte: início, que ele está começando. Aí o que eu preciso? Eu preciso definir B1. Então eu digito a nota B1. Eu digitei a nota B1, o que eu preciso? Eu preciso ler a nota B1. Depois eu faço o quê? Digito nota B2. Leio B2. Aí o que eu preciso fazer, gente? Eu preciso calcular a média. A média como que ela é calculada? Média é igual a B1 mais B2 dividido por 2. E aí eu vou ter a minha média. E aí eu preciso definir eu tenho que ter uma decisão dentro do meu código. Que é o que eu vou definir? Se a média do aluno for maior que 6, eu vou imprimir aprovado. Se não,
Se a média dele estiver entre 5,99 e 4, ele está de exame. E se a nota dele estiver abaixo de 4, ele vai estar o quê? Vai estar reprovado. E aí eu finalizo o meu algoritmo. Então o que a gente fez aqui, gente? Depois eu vou colocar isso também de uma forma descrita no AVA, para que vocês peguem esse processo. Então o que a gente fez ali? A gente fez o quê? Uma sequência de comandos, uma sequência lógica para resolver o quê? O problema que era o controle de nota do meu aluno. Tudo bem até aqui, gente? Pessoal, por favor, interajam aí para não ser só um monólogo, né? Não, tudo bem. E aí tá tranquilo já. Você tá acompanhando o que foi postado no PowerPoint lá nos slides, né? Eu tô primeiro, o que eu fiz? Eu já tinha também publicado as aulas, né? Então o que eu comentei? Hoje, por ser a primeira aula, a minha ideia é falar um pouquinho sobre tudo que a gente já publicou e abrir também para que vocês tirem dúvidas. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. E aí, então a gente... essa definição base de algoritmo, pelo que eu estou entendendo, já está bem claro para vocês, certo? Beleza. Aí, eu não sei se vocês chegaram a ver também, dentro do material, né, dentro do material publicado no AVA e dentro dos vídeos que eu publiquei, existem formas de eu trabalhar com o algoritmo. Existem 3 formas. Uma é chamada de linguagem natural, que é o quê? Que é o que a gente fez aqui. É como se fosse como se fosse o português. Então, o que ele vai fazer? Eu vou ter uma sequência de comandos. Então, eu falei início, digite nota B1, digite nota B2. Essa é a linguagem natural, que ela se aproxima muito ao nosso português, aos comandos que a gente usaria e escreveria em português. A gente tem também uma outra forma, que é o fluxograma. Quem aí já ouviu falar no fluxograma, gente? E o que é o fluxograma? O fluxograma, ele é o quê? Uma maneira gráfica para eu representar o meu algoritmo. E aí cada um daqueles símbolos, depois eu também vou passar isso aí para vocês, apesar de já ter no livro, cada um dos símbolos ele representa um processo. Então, o início é uma bolinha lá, né? O processo é um quadradinho, a decisão é um losango, e aí eu vou apresentar cada um desses processos. Então, o que vai acontecer? Lembra que a gente falou lá, início, digite, cada um desses processos que eu faço no Portugal, né, na linguagem natural, eu vou fazer o quê? No fluxograma também. E a outra forma, então a gente falou da forma natural, a gente falou do fluxograma, e a gente vai falar do pseudocódigo. O pseudocódigo, ele é bem próximo ao que é a linguagem de programação. A ideia, gente, aqui, eu até depois vou mandar um link para vocês baixarem um programinha chamado Dev C++. Porque nele eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar vocês a montar os algoritmos através da linguagem de programação. No início a gente vai fazer alguns exercícios usando o Portugal, que é esse comando escrito, bem descrito mesmo, e depois a gente vai fazer algumas coisas com fluxograma e depois basicamente usar essas questões baseadas em codificação. E aí eu vou pedir para vocês baixarem aí no computador de vocês para a gente poder fazer alguns desses exercícios. E aí ele é o que? O pseudocódigo é muito próximo à linguagem da máquina. Então eu vou ter lá, vai ter o comando, por exemplo, para eu imprimir na tela, qual que é o comando que eu vou fazer? Para eu ler uma informação, qual é o comando que eu vou utilizar? E aí cada um desses comandos a gente vai ter que refletir para definir o nosso pseudocódigo aí no nosso algoritmo. Tudo bem, gente? Essas 3 divisões aí também sobre como que é
os três tipos de algoritmo. Então, a forma natural, o fluxograma e o pseudocódigo. Tudo bem isso para vocês? Sim, tá chegando. Tudo bem. Vocês conseguiram ver isso no material? Vocês conseguiram? Isso ficou claro? Ainda tem alguma dúvida? Não. Ô, professor, deixa eu só tirar uma dúvida. Aqui é o Matheus que mandou aquela pergunta no grupo na semana passada, tá? Que eu Tá. já fiz essa matéria, né, em outra faculdade, tanto que ela foi descontada. No caso, eu tô acompanhando mais para ver como vai estar o formato das aulas mesmo, Tá. para ver como vai estar seguindo. Mas no caso, não teria necessidade de estar acompanhando, certo? Então, o que você precisa só ver, Matheus, é o seguinte, precisa conversar com o Amaro se isso foi uma questão, se você já fez isso de forma oficial, se tiver de forma oficial, realmente foi abortada essa matéria, você não precisa acompanhar. Agora, se não foi considerado o que você já cursou, aí você tem que cursar sim. Então, não sei se você chegou a conversar isso com o Amaro. Ele é... Sim, não, eu fiz eu fiz a avaliação que a faculdade pede, e aí eles mesmos que disseram que aproveitaram a sua matéria. Entendi. do Bom, semestre passado. aí é uma decisão sua. Se você achar que você deve seguir e assistir as aulas online, não tem problema algum. Eu não vou restringir esse acesso, tá? Tudo bem, aí fica só mais uma dúvida que é referente à nota. Então, a nota que eu poderia ter nesse semestre na sua matéria é a nota que já foi especificada antes, certo? Então, No caso, a nota que eu tive no semestre sim. passado. sim. Porque você não vai ter nota você não vai ter avaliação na minha Na sua disciplina. grade. É como se você não fosse meu aluno, Beleza. tá bom? Eu acho que é a mesma situação da Rafaela, né? Sim. Mas não tem problema. Vocês querendo acompanhar, eu não vou restringir de forma alguma esses pontos aí para vocês, não. Tudo bem. Tudo bem? Essa matéria, como hoje é uma aula inicial, eu me despeço de vocês e dou uma boa aula aí pra vocês. Tá bom, pessoal? E boa explicação aí, professor. Tá bom, valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Beleza. Voltemos então aqui, gente. Então tá claro essas questões aí dos três tipos, isso tudo bem para vocês, certo? E aí, Tá certo. o próximo passo do que a gente estava falando também no que foi publicado lá é as questões de o que são variáveis. Então eu pergunto para vocês aí, gente, o que é efetivamente uma variável em algoritmo? Eu tenho uma pode ter, além de um resultado, por exemplo, esse resultado pode dar como 1 ou 2, ou até mais que isso, 3 ou 4, por aí vai variando. A variável, como o próprio nome diz, é algo que, né, varia. Mas o que isso significa? A variável dentro do algoritmo, né, dentro do pseudocódigo, é onde eu armazeno as informações, né? Eu armazeno a informação naquele processo, naquele código. Então, e o que é a variável? Como a gente colocou, ela pode ter o quê? Diversas formas, diversos valores. E o que isso significa? A variável ela serve para armazenar. E aí o que eu preciso fazer com a minha variável? Eu preciso definir qual é o tipo de informação que a minha variável vai ter. Então, por exemplo, gente, no caso aí que a gente falou lá do Portugal, né, da linguagem natural, por exemplo, se eu falasse que a gente está criando lá, por exemplo, o controle de nota. B1 e B2, ela pode ser, por exemplo, um valor inteiro? Pode ser só 8, 10, 5? Não, né? Por quê? Porque a nota ela pode ter as opções de 8,5, 8,4, 4,2. Então ela precisa ser o quê? Um número decimal. Então, as variáveis, ela tem essas formas. Ela pode ser inteira, ela pode ser decimal.
ela pode ser booleana. O que é uma variável booleana, gente? É uma variável que ela indica verdadeiro ou falso, né? A gente pode também ter uma variável do tipo char, são os caracteres, né? A gente pode ter também os tipos de variáveis constantes, por exemplo, o pi é uma variável constante, ela vai ter sempre aquele determinado valor. Então, a variável, a gente precisa definir qual é o tipo dela. Então, nesse caso, por exemplo, quando a gente vai definir a B1 e a B2, o que a gente teria que fazer? A gente iria iniciar e o primeiro passo é a gente fazer o quê? Definir as nossas variáveis. Então, o que ela faria? Seria decimal B1, decimal B2. E como a gente vai ter B1 e B2, se os dois são decimais, a média vai ser o quê, gente? Também decimal. Então, eu vou criar essas três variáveis. E aí, o que eu vou fazer? Quando eu falo digite B1, leia B1, o que ele vai fazer? Vamos pensar o seguinte, ó. Digite B1. Vamos pensar que eu fui lá e digitei 8,5. O que ele vai fazer? O meu algoritmo, ele vai ter que armazenar esse 8,5 o quê? Na variável B1. Se eu for lá e falar que digite B2 e falar que B2 é 5, o que o meu código vai fazer? Quando ele der um leia B2, ele tem que armazenar na variável 5. E aí, quando eu fizer a média, o que ele vai fazer? B1 mais B2 dividido por 2. Aí, o que ele vai fazer? 8,5 mais 5. Quanto dá, gente? 13,5. 13,5 dividido por 2, quanto vai dar? Pessoal? 6,75. Então, essa é a nossa média. Então, a média vai passar a ter o quê? Esse valor, tá? Uma coisa que depois a gente vai falar também é sobre os operadores, né? Mas como a gente está falando aqui um pouquinho sobre os cálculos e tudo, quando a gente faz o uso do igual no algoritmo, não significa que ele é de igualdade. Igual é atribuição de valor. Igualdade é igual, igual. Ok? Então, quando eu estiver falando média igual B1 mais B2, significa que eu estou dizendo o seguinte: média recebe o valor de B1 mais B2 dividido por 2. Então, igual é atribuição de valor. E igualdade é igual, igual. Tudo bem, gente? E se a gente estiver falando de diferente, é exclamação igual. Então, o igual, ele é atribuição de valor. Igual, igual é igualdade e exclamação igual é diferente. Então, quando a gente faz B1 igual a 8,5, não é que eu estou colocando igual, estou atribuindo 8,5 para B1, ou seja, B1 vai valer 8,5. B2 é igual a 5, ou seja, estou atribuindo 5 na variável B2. E depois, a média, ela o que? Eu estou atribuindo o valor de B1 mais B2 dividido por 2 para média. E aí a gente falou que deu 6,75, certo? E aí a gente tem que entrar naquela questão de se a média do aluno, ou seja, a média valeu quanto? 6,75. Então a média dele é maior que 6. Então o que o meu sistema iria fazer? Ele ia mostrar que esse aluno foi aprovado. Então, gente, o que é isso? O que eu vou pedir para vocês como um primeiro exercício, para a gente ver como que tá para vocês aí. Depois eu até publico lá no Alvo. Eu vou pedir para vocês fazerem esse problema da média em Portugal e em fluxograma para mim para me entregar. Então, o que é o Portugal? Esse passo a passo a gente já fez aqui. Então, é só vocês relembrarem o que a gente falou e me entregarem. E aí,
baseado nos arquivos que vocês têm aí no AVA, tentar fazer ele no fluxograma. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem. Daí tem que pegar no Portugal e no fluxograma, né? Isso. Deixa eu... Manda pro seu e-mail. Pode mandar no meu e-mail. Hoje é quarta. Me manda até no domingo, pode ser? Tranquilo. Sem problema nenhum. Então deixa eu pegar um. O Wagner, você não estava aqui. Eu só comentei com o pessoal que eu estou fazendo o seguinte. Eu estou gravando também essa aula, tá? E aí eu vou publicar ela da mesma maneira que eu publiquei as outras, para que vocês possam ter lá esse material e aí servir como para todo mundo que quiser acessar e tiver perdido a aula. Eu vou fazer isso todas as semanas, tá? Eu até comentei, você também tá fora. A semana que vem eu vou publicar já no AVA o link da aula virtual. Ela vai ser no Microsoft Teams, que é uma ferramenta que a universidade disponibiliza. Aí vocês podem baixar. Pode baixar tanto no computador quanto no celular. Se vocês quiserem usar o celular também dá. E aí vai ser da mesma maneira, vai ter a sala, vocês entram, eu vou dar minha aula e vou gravar essa aula também para que a gente possa deixar ela disponível lá para que vocês não tenham nenhuma perda de conteúdo, né? Então, acho que vai ficar basicamente como se a gente estivesse em sala de aula. A única diferença é que a gente está online em casa, né? Basicamente a única diferença. Aí eu também vou tentar ver se eu consigo de alguma forma tentar fazer algumas coisas em quadro para colocar para vocês, de repente montar alguns PPTs também, que aí vocês vão acompanhando para facilitar, ou usar a ferramenta com algumas anotações para a gente ir falando um pouquinho melhor. Tudo bem, gente? Tá legal dessa forma como tá? Vocês acham que tá... Eu preciso que vocês interajam um pouco também para a gente poder ir melhorando, entendeu, gente? Então vocês vão me dando as dicas aí do que tá bom, o que não tá legal, para a gente ir melhorando. Até porque tá todo mundo se adaptando a essa realidade aí. Melhor que a aula gravada. Eu acredito que é melhor que a aula gravada. Já vai tirar dúvida. Se tem alguma dúvida aí. Nós estamos no comecinho, mas na hora que o bicho pegar mesmo. Sim, é que assim, aqui vai ser um canal também, porque assim, por exemplo, vocês podem também ler algumas coisas no AVA e de repente já começar a aula tirando algumas dúvidas e depois a gente volta pro tema, ou eu dou a minha aula e abro o final para vocês tirarem dúvidas, e assim a gente vai fazendo. Tudo bem? Tranquilo. E aí, gente, a gente também falou um pouquinho de operadores aritméticos e operadores lógicos, né? O que são os operadores aritméticos e os operadores lógicos? Os operadores aritméticos, como o próprio nome diz, eles servem para que a gente faça as operações básicas matemáticas, né? Então a gente tem o operador mais, que é a adição, a gente tem o operador menos, que é a subtração, a gente tem a multiplicação, que é o asterisco, a gente tem a divisão, que é a barra, a gente tem a potenciação, né, que é o pote, a gente tem a radiciação, tem o mod, que é o resultado, né, da divisão, e todos esses são operadores aritméticos, tá? E a gente também tem, dentro dos operadores aritméticos, as prioridades. Assim como a gente tem as prioridades na matemática, a gente também tem nessas questões aí dos algoritmos. Então, a primeira prioridade são os parênteses mais internos, depois a potenciação e radiciação, em terceiro, multiplicação, divisão e mod, e depois o mais e o menos. Então, da mesma forma como a gente faz os cálculos matemáticos, a gente também tem que fazer no nosso algoritmo. Tudo bem, gente? Essas questões de operadores aritméticos, né? Acho que esse daí também é tranquilo. E aí a gente tem os operadores lógicos, que é a negação, que é o não.
a gente tem o operador e o operador ou. Basicamente, o não é negar um teste lógico. O operador e, ele é um operador de conjunção. O que isso significa? É que, por exemplo, se eu tiver dois testes lógicos, ou seja, vamos supor assim, que ele coloca se x maior, que nem a gente colocou lá, da média, né? Se média for menor que 6 e maior que 4, se média for maior que 6, menor que 6 e maior que 4, ele vai estar o quê? De exame. Então, esse é um e, ou seja, os dois testes lógicos precisam o quê? Ser verdadeiros para que aquela rotina seja executada. Ou seja, a nota ela tem que estar entre 5,99 e 4. Senão ele não vai entrar nesse processo. E é um e, ou seja, o e significa que os dois testes lógicos precisam ser respeitados. Se eu fizer mais de dois, um teste lógico e outro teste lógico e outro teste lógico, os três terão que ser verdadeiros. O e é conjunção, ou seja, os três têm que ser respeitados. E quando a gente fala do ou, o que é o ou, gente? O ou ele é a disjunção, ou seja, se um for verdadeiro ou o outro for verdadeiro, ele executa. Tudo bem? Então, a negação é o não, o e é conjunção e o ou é o disjunção. Até aqui tudo bem, gente? Conjunção, disjunção e... Negação. Negação é o não, né? Então, gente, pensando nisso, a gente sempre tem que pensar o quê? Que o algoritmo, de novo, né? Vamos retomar isso. O algoritmo é uma sequência lógica, né? Para resolver um determinado problema. Uma sequência finita de sequência lógica para resolver um determinado problema. A gente tem o algoritmo representado em três situações, que é a linguagem natural, fluxograma ou pseudocódigo. Essas são as três formas. A gente falou um pouquinho também do que é variável. A variável é uma forma como a gente vai armazenar as informações dentro do meu algoritmo, sendo que a variável ela precisa ser o quê? Definida, né? Que tipo de informação eu vou gravar, eu vou armazenar na minha variável. Então ela pode ser do tipo inteira, ela pode ser do tipo decimal, ela pode ser do tipo booleano, que eu falei que é um verdadeiro ou falso, ela pode ser do tipo caractere, ou ela pode ser uma constante. Esses são os tipos de variáveis. E a gente falou aqui um pouquinho também sobre operadores. Operadores aritméticos e operadores lógicos. Os operadores aritméticos eles servem basicamente para fazer operações básicas operações básicas matemáticas dentro de um algoritmo. E os operadores lógicos, como eu disse, tem a negação, tem a conjunção e a disjunção. Então, pensando nisso, se a gente estivesse pensando, por exemplo, eu quisesse criar um algoritmo que fizesse a soma de dois valores, A e B. Como que eu faria isso em Portugal, em linguagem natural? Como que vocês imaginam que a gente poderia fazer isso? A soma de dois valores e apresentar esse valor para o usuário. Então esse é o problema que a gente tem para resolver. Como que a gente faria?
Então, ó, vamos pensar o seguinte. Então, o primeiro passo é a gente iniciar o nosso algoritmo. Então, vamos colocar lá, podem até fazer isso. Coloquem início. Ok, iniciou. Aí eu disse que a gente precisa somar dois valores. Então, se a gente só vai somar dois valores, vamos pensar o seguinte. Então, eu vou ter três variáveis. Uma variável inteira A, uma variável inteira B e uma outra variável inteira chamada soma. Tudo bem? Então, a gente definiu as nossas três variáveis. Inteiro A, inteiro B e inteiro soma. Até aí tudo bem? Certo. Aí o que a gente precisa? Eu disse que a gente precisa entrar com dois valores. Então o que eu vou fazer? Vou falar pro meu programa para ele digitar o valor de A. Então, digite o valor de A. Ok? Aí o que eu preciso? Se eu digitei o valor de A, eu preciso fazer o que, gente? Ler A, certo? Porque a gente já definiu que Ok. a gente vai ter a nossa variável A e B. Então eu vou digitar A e ler A. Depois eu disse que eu tenho que ser um outro valor, que é o B. Então eu vou falar digite valor de B, leia B. Então até agora o nosso algoritmo tem início, inteiro A, inteiro B, inteiro soma. Depois disso ele vai fazer digite o valor de A, leia A. Digite o valor de B, leia B. Até aí tudo bem? Tudo bem? Beleza. Aí a gente disse que a gente tem uma outra variável que era soma, lembra? Então eu vou dizer que soma recebe, ou seja, soma é igual a A mais B. E aí o que eu preciso, gente? Imprimir na tela, imprimir a soma dos dois valores é igual ao quê? A soma. E aí o que eu faço? Finalizo o meu algoritmo, o meu Portugal. Tudo bem, gente? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse cara exatamente como eu disse e vou publicar aí para vocês. Segurem um minutinho. Estava montado aqui. No Portugal eu coloco só imprimir soma, somente isso eu escrevo. Isso mesmo. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Eu tô escrevendo aqui. Ah, tá bom. Até para que vocês... Depois do soma é igual a mais B, Isso. Eu coloquei soma igual A mais B. Soma é igual a mais B, isso mesmo. Sabe me dizer se tem algum atalho para fazer um push talk aqui nesse negócio do microfone? Não tem, né? Não sei, cara. A gente pode ver depois. É que eu também tô meio que aprendendo aí. Tô pesquisando aqui, mas pelo menos aparece para nós não tem. pode multar, pode multar você e quando você for usar, você desmonta de novo. Não, eu tô fazendo isso aí, eu tô usando aqui com o computador. Aí eu tô usando no clique mesmo, é que nem agora, eu fui parar e esqueci de desmontar. Eu tô pelo celular aqui, tô me virando também, ó. Ixi, cara, eu tô participando das reuniões da empresa com essas ferramentas também, tá? Uma sofrência, viu? Ó, uma outra coisa que eu queria falar para vocês depois é que agora não é tão importante, mas quando a gente fizer isso através do pseudocódigo, quando a gente declarar a variável, se ela for descrita em letra ou em manuscrita, né, caixa alta ou não,
isso ela tem diferenciação, tá? Porque a linguagem de programação ela é case sensitive. Então, se ela tiver minúscula, eu tenho que usar ela minúscula. Se eu escrever ela maiúscula, eu tenho que definir ela como maiúscula. Tudo bem? Tudo bem. Porque se eu fizer A maiúsculo seria para uma definição de uma variável e A minúsculo seria Outra variável, exatamente. Ele distingue maiúsculo do minúsculo. Eu vou mandar aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Chat. Eu acho que não ficou muito legal. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um print disso. Quer ver? Bom, se fizer o print, eu mando lá no grupo lá. Não, eu já vou mandar já. Eu tô aqui no grupo. A gente já. Se for pelo celular aqui, é mais fácil de fazer. Não, tranquilo, mas eu tô aqui também, é bem tranquilo. Pera aí. Mandei lá, gente. Professor, o senhor poderia depois explicar direito aqui aquela atividade que você pediu para mandar depois também, a todo mundo? Ah, eu explico sim, já vou explicar já. Manda lá, professor. Eu mandei no grupo do WhatsApp, daquele que tá todo mundo lá, que tá os professores. Tá? Então, assim, o que eu quero no exercício? O exercício eu quero que vocês façam a mesma coisa que a gente fez agora, porém com o problema da média, que nem a gente já tinha, eu expliquei lá. B1, B2, média, e aí a única diferença é que ele vai ter esses comandos de decisão. Se a média for tal, imprime aprovado. Se não, imprime exame. Se não, imprime reprovado. Tudo bem? E aí eu quero que vocês façam isso tanto em Portugal como em fluxograma. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tá, mas aí eu vou fazer como? Por escrito? Isso daí pode ser por escrito. Na verdade, por escrito não, né? Você pode me mandar por e-mail, tá? Como... Certo, mas aí vou digitar no corpo do e-mail a solução. você pode digitar no corpo do e-mail ou pode colocar... Faz um Word, faz o exercício e me manda anexado. Aí você decide. Se você quiser mandar no corpo do e-mail, pode ser... Dá para vocês fazerem por aplicativo, dá para usar no Word, quase todos os símbolos tem ali no Word também, se precisar. Mas se quiser fazer naquele flowchart, também dá. Eu acho que isso aí é bacana. Pode, não? Acho que ajuda. Isso ajuda sim. Aí vocês exportam a imagem e põe no Word. Por isso que eu acho que é mais fácil colocar no Word. Aí você faz o primeiro digitado no Word e o fluxograma você anexa a imagem. Exato, porque aí acho que fica mais fácil. A linguagem normal, a gente faz no Word, e o fluxograma a gente só depois tira um print e anexa Isso mesmo. É isso aí. no Word também. Isso. Professor, se possível, depois que você manda no grupo, pra gente o nome do aplicativo. Ah, pode deixar. Eu vou fazer. Eu vou mandar o link para vocês baixarem o deve ser mais. Vou mandar esse do flowchart e aí eu ponho também o exercício lá para ficar documentado para todo mundo.
Tudo bem, gente? Ah, peraí, só aqui. Professor, no exercício aí para entregar, você quer sobre o decimal e você quer os resultados do que mesmo? Só para me anotar aqui, se não conseguir anotar. O problema o que eu quero que vocês resolvam é o problema da média de um aluno. Então ele tem que entrar com nota B1, B2, média, e aí tem que falar. Se o aluno tiver com a nota maior que 6, ele está aprovado. Se a nota dele tiver entre 5,99 e 4, ele está de exame, e se ele tiver com a nota abaixo de 4, ele está reprovado. Tá bom. Esse é o algoritmo que eu quero que vocês façam. Gente, a semana que vem a gente vai fazer algo um pouco mais estendido. Então a ideia da aula que vem é começar entre 7h30. O ideal 7h30, 15 para as 8, tá todo mundo na sala, tá? E aí a gente vai provavelmente até umas 9, 9h30. Tudo bem? Mas hoje, como é a primeira aula, tudo eu vou deixar vocês darem uma descansada também. Eu acho que foi. Apesar que tá todo mundo descansado, né? Mas eu acho que como é a nossa primeira aula, primeira vez que a gente tá fazendo, para que todo mundo também volte a se acostumar, a gente vai ter que viver essa realidade nesse momento, mas acho que vai ser bom, acho que vai dar pra gente recuperar o tempo perdido. Eu vou tentar fazer alguns exercícios também pra gente poder montar algumas coisas. A minha maior preocupação nisso tudo é quando a gente começar a falar da parte de codificação. Não vai ser tão simples a gente mostrar código nessas aulas. Mas, Por causa dos códigos, infelizmente. mas eu vou pensar numa forma aqui da gente tentar fazer algo um pouco mais didático para ficar mais fácil para vocês. Tá bom. Tá bom? Não tem como usar, professor, algum tipo de ferramenta, um exemplo, que o senhor vai falando com a gente por videoaula e automaticamente vai aparecendo a tela do seu computador pra gente. Então eu Aí, vou. conforme o senhor vai digitando, já pra gente. Eu vou tentar fazer um teste disso, Rafaela. Eu vou tentar até pra gente poder. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Vamos fazer um teste, peraí. Eu vou fazer um teste para ver se vocês conseguem visualizar a minha tela, tá? Segura aí. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. O único problema disso é que pra mim, quando um fala, ele corta a sua tela e mostra pra mim. Entendi. Quando um fala, ele corta a tela e mostra a pessoa que tá falando, né? Tira você. Tá. Bom, a gente pode combinar o seguinte: quando a gente estiver fazendo, por exemplo, como esse é o processo, a maioria dos programas são assim, quando eu estiver explicando, a gente pode fazer o seguinte, todo mundo fica em silêncio no mudo, eu vou explicando, e aí no final a gente tira as dúvidas. Aí a gente monta uma dinâmica. Como as primeiras a gente está aprendendo, mas aí agora eu já vou montar os algoritmos em linguagem C, deixo tudo pronto, aí explico código a código, linha a linha, e aí depois a gente vai, executa na máquina de vocês e a gente vai tirando as dúvidas. Tudo bem. Então, o que eu vou pedir para vocês eu vou mandar esses links, aí eu peço para vocês baixarem aí para mim, gente, por favor. Para na próxima aula a gente já conseguir interagir um pouco mais. Tá bom? Vocês gostaram aí da aula? Espero que tenha sido bom aí para vocês. E prometo que eu vou me aprimorar aí nas ferramentas para a gente tentar fazer a aula mais legal possível. Tá bom, professor. Tem que se adaptar, fazer o quê? É isso aí. Wagner, tranquilo? Tranquilo. Sem novidade nenhuma. Qualquer coisa eu mando via WhatsApp aí pro senhor. Eu esqueci. Leonardo, tranquilo? Qualquer dúvida, procuro. Beleza, gente.
vocês têm ali o canal, agora a gente do WhatsApp, mas se não quiser mandar no grupo ali, porque é muita mensagem e tal, pode mandar no pessoal, não tem problema, a gente vai tentando ajudar vocês aí. Ok. Combinado? Tá bom, tranquilo, tudo bem. Estamos todos juntos aí, espero que, apesar das dificuldades aí, vocês gostem da minha aula. Eu tive poucos problemas na Anhanguera aí, acho que as turmas aí eu consegui ter boas turmas, o pessoal gostava do conteúdo, então eu espero que isso também seja bom para vocês. Tá bom. Tá bom, professor. Tá bom? Uma dúvida, cadê o resto do pessoal? Mas o pessoal tá sabendo? O pessoal, sei lá, o pessoal fica meio... Então, tava no grupo, cara. É assim, é isso. Então, a partir da semana que vem, vai estar no AVA e aí é algo oficial. E aí se as pessoas não entrarem, a gente vai começar a ter problema, entendeu? Então assim, hoje eu avisei antes, tal, né? Mas a partir da semana que vem já é um compromisso. Então as pessoas precisam, né? Pra gente não ter problema, porque aí depois o professor não deu aula. Pô, como não, né? Vocês estão. E por isso que eu também estou gravando, para que a gente consiga também demonstrar para a universidade que a gente está fazendo, vocês estão conseguindo. Então é importante para todo mundo, né? E mais ainda para vocês não podem perder conteúdo. Então a ideia aqui por isso que eu tô colocando para vocês, gente. Falem, se vocês acharem que não tá legal, o que pode mudar, porque assim, é novo para todo mundo. Então é importante que vocês vão dando os feedbacks para a gente poder melhorar. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado, viu, gente? Uma boa noite para vocês e bom descanso. E até semana que vem. Eu vou publicar as coisas e vou passando para vocês. Tá bom, então. Tá bom? Uma boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.